Olá, turma. Sejam bem-vindos agora para a segunda parte da nossa aula, capítulo 8, página 49. Nós vamos falar agora de cuidados com o corpo. Mas antes da gente iniciar esse cuidados com o corpo, a professora vai fazer uma pequena revisão falando ali da aula anterior, que é os cuidados com os lábios. Mas para isso eu vou compartilhar a tela com vocês, para que vocês possam ver aí, né? O mesmo que a professora. Então, eu vou iniciar essa aula falando que se vamos ter rugas, que sejam de tanto rir. É difícil, é complicado, mas ao sorrir, nós exercitamos os nossos músculos. Aqui nós temos várias regiões aqui do nosso rosto, tem músculo, principalmente aqui em volta da nossa boca, em volta dos olhos. E quanto mais a gente exercita, melhor é para quê? Para evitar a atrofia muscular, começar a aparecer ali aquelas ruguinhas, vamos pôr elas para cima. Brincadeiras à parte, reflita um pouquinho sobre isso, que é importante também sorrir, tá? Vamos fazer uma pequena revisão. O que a gente viu agora na aula anterior? Cuidados com o rosto, especificamente ali, ó, com os lábios. O que nós podemos fazer para termos lábios saudáveis? Então, a professora colocou lá perguntinhas, 3 perguntinhas do grupo, para você pensar sobre o que a gente falou na aula. Que é importante falar para o cliente aumentar a ingesta de água, que agora no inverno às vezes a gente esquece de beber água. Evitar ficar passando a língua nos lábios, porque quando fica passando a língua nos lábios, racha, porque a nossa saliva é ácida. Nós temos que respirar pelo nariz e soltar pela boca, e não ficar respirando e inspirando pela boca. Principalmente agora com o uso de máscara, né? Conforme eu comentei. E quando os lábios ficam rachando por nada, tem que fazer uma avaliação médica, porque pode ser indício de alguma doença, tá? Sobre o rosto lá, né? Só lembrando, esqueci de comentar. Lembra dos componentes que a maioria dos componentes que tem dentro dos produtos que passa ali nos lábios? Falou em lábio rachado, todo mundo lembra de manteiga de cacau. Mas não é só manteiga de cacau, pode ter manteiga de karité. É importante que nesse produto tenha protetor solar, que a radiação solar pode causar dano aos nossos lábios. Vitamina A, vitamina E. Pode também ter, eu comentei da lantoína, que ela é cicatrizante. Enfim, ficou com alguma dúvida? Pega a apostila, realize uma leitura. Se for necessário, assista o vídeo novamente. E qualquer dúvida, coloca lá no grupo a professora. Porque eu pedi para você ter exemplos, né? Se esse cliente chegar relatando lá esse problema, o que você deve orientar para ele? E ainda, lembrando que existe vários tipos de produtos de cuidado com o rosto, que pode aparecer manchas na gravidez, o cliente que está fazendo tratamento endócrino, ainda mudanças hormonais, pode aparecer mancha? Pode. Enfim, apareceu, tem medicamentos, tem dermocosméticos que são utilizados, lembrando bem que tem que ser acompanhado pelo dermatologista. Existe lá, eu citei na aula anterior, os peelings, né? Existem manchas na pele, que é pelo envelhecimento natural. Existem as sardas, que é mais comum em pessoas que têm pele clara. E o melasma ali é por um problema na produção de melanina. Mas, vamos dar continuidade agora? Que agora a gente vai falar dos cuidados com o corpo. Olha só. Então, cuidados com o corpo. Hidratar, a gente pensa em corpo, a gente já pensa em hidratação. Então, quais são esses produtos que a gente pode utilizar na pele do corpo para hidratar? Você vai falar, professor, tem óleo, tem hidratante, tem desodorante, tem vários. Então, vamos conhecer, assim, principalmente, quais são eles? Como que a gente orienta o nosso cliente na hora ali, né? Tem as agressões do ambiente, o clima, que acaba ali, né, deixando a pele mais ressecada. Então, esses produtos que nós vamos citar agora são produtos que ele vai auxiliar ali, né? Quais são esses produtos? Primeiro, vamos entender sobre hidratar. Hidratar quer dizer manter o equilíbrio hídrico, ou seja, o equilíbrio da água, para que a pele fique úmida. Às vezes é perdido no vento, é perdido no banho, banhos muito quentes, deixa a pele ressecada. Então, atenuar aí, né, para não evitar esse envelhecimento sem necessidade.
O sol faz isso, o frio faz isso, ok? Então, se você estiver anotando aí, anote essa pergunta, é uma pergunta-chave. Que você saia hoje da aula com ela na ponta da língua. Quais são os produtos que podemos utilizar para auxiliar na manutenção de uma pele corporal saudável? Quais são eles? Os hidratantes corporais, os óleos, esfoliantes, desodorantes ou até antitranspirantes. Então, mas qual marca? Qual que é melhor? Qual óleo que eu uso? Qual esfoliante que se usa? Qual antitranspirante? Enfim, vamos entender primeiro sobre o hidratante. A finalidade de um hidratante corporal é hidratar, refrescar ali o corpo. Seja ele creme, loção, leite, sérum, gel e gel creme. Então, existem várias infinidades marcas e tipos de produtos para hidratar o corpo. Ah, lembrando bem, um exemplo, tem pessoas que têm alergia a perfume. E aí eu te pergunto, tem hidratante sem fragrância, sem cheiro? Tem. Para aquelas pessoas que querem hidratar a sua pele e não gostam de cheiros ou não quer que o cheiro do hidratante interfira no cheiro do perfume, existem hidratantes corporais sem fragrância, ou seja, sem cheiro. A nossa pele, ela precisa de carinho, ela precisa de cuidado? Claro que ela precisa. E quando percebe que ela está muito ressecada, é a hora que os óleos vegetais podem entrar em ação. Como assim? Então, dentro de um hidratante, o que pode dentro de um hidratante? Óleo vegetal. Que tipo de óleo? Macadâmia, amêndoa, avelã, oliva, castanha do Pará, manteigas em geral. Então, dentro de um creme hidratante, inclusive, nós já até conversamos sobre isso, quando a gente voltar para o presencial, nós vamos fazer a manipulação de um creme hidratante, e aí você vai pensar o seguinte: manteiga de karité, manteiga de manga, manteiga de cupuaçu, de cacau. Todas essas manteigas que eu citei, elas podem ir aonde? Dentro de um hidratante. Mas qual que é a melhor? Depende do cheirinho do cliente, depende, porque a manteiga de karité, por exemplo, ela é bom para tal tipo de pele. A de manga, para tal. Cupuaçu, cacau. Cada tipo, de acordo com o tipo de pele, é o tipo de manteiga que pode ser usado dentro do creme hidratante. Ok? Ficou claro? Podemos utilizar o silicone. O silicone é um tipo de produto que ele é muito utilizado em creme de mão. Então, o silicone, ele ajuda ali, né, a formar uma camada protetora. Proteção é invisível, mas você sente quando você passa um creme, e na composição desse creme tem silicone, fica diferente a pele, tá? Extratos vegetais. Um exemplo. O que é um extrato vegetal? Se você estiver anotando aí, anota o que a professora vai falar agora. Quando eu falar em extrato vegetal, é quando eu estiver falando em extrato glicólico. Extrato glicólico, extrato vegetal, é a mesma coisa. São extratos que são extraídos de onde? De plantas, pode ser de folhas, pode ser de frutos, pode ser de uma infinidade de componentes vindos da natureza. Ou seja, aloe vera, algas marinhas, a camomila. Cada um desses extratos, ele vai ter um objetivo. Vamos supor, você vai trabalhar numa farmácia de manipulação. Você vai ter que deixar separado ali os produtos. A função do atendente da farmácia de manipulação é essa. Separar os produtos para que o farmacêutico venha fazer a manipulação. Então, você tem que lembrar ali que um extrato é algo que é extraído. O extrato pode ser de rosas, ou seja, pode ser de flores, pode ser de frutos, como eu mencionei, de plantas. O que mais que pode ir dentro de um creme hidratante? A glicerina. Como assim? Glicerina, isso. O que a glicerina faz? A glicerina é um componente que ela é bom, ela é ótimo para qualquer tipo de pele. Ela é umectante. O propileno glicol. Ainda, os ativos em geral. O que é isso?
ácido hialurônico, ureia, DMAI, proteínas, filtro solar. Todos esses componentes que eu mencionei para vocês podem ir em um único produto. Como assim? Pega lá um idoso que tem problema de pele extra seca, vai lá, conversa com o dermatologista, ele vai pôr uma manteiga que faz bem para tal coisa, um extrato que resolve isso, uma pele, vai pedir para pôr glicerina. Então, pode conter tudo isso dentro de um único creme? A resposta é sim. O importante é você ajudar o seu cliente a escolher o que é adequado de acordo com o tipo de pele dele, de acordo com até às vezes a época do ano. Época agora em junho, julho, né? Até ali meados de agosto ali tá essa mudança de clima. Então, exige ali um hidratante que seja um pouco mais potente, um hidratante que tenha ali uma hidratação um pouco maior para poder ajudar a nossa pele por causa dessa umidade relativa do ar, ok? Então, normalmente, há uma perda de água no próprio ambiente. O ambiente fica ruim da gente respirar. Então, isso torna a pele do nosso corpo mais seca. Ficou claro isso? Bom, até agora, o que eu falei? Que é importante uma hidratação diária, que ela deve ser feita com creme hidratante. E que existem vários componentes para que vá dentro, ingredientes específicos dentro dos cremes, de acordo com o tipo de pele do cliente, ok? Óleos corporais, ó. Lembrando bem, um hidratante pode ir filtro solar. Ou seja, ele vai já... Lembra os cuidados básicos com a pele? Lavar, hidratar, proteger? Ah, tá, tem tonificar. Lavar, tonificar, hidratar, proteger? Tem creme que já vem com filtro solar. Aí você vai fazer só 3 etapas. Então, óleos corporais. Para que é indicado os óleos corporais? Ele vai, além de promover a hidratação, ele vai impedir a perca de água. Olha que interessante. Hidratou com hidratante específico. E os óleos? Ele vai, além de hidratar, vai impedir que a pele perca essa hidratação. Vai fazer com que a pele fique mais emoliente, fique mais luminosa, fica mais cheirosa também. Só que não é todos os óleos corporais que eles são iguais. Existem 2 tipos específicos que a professora vai falar aqui. E olha que até agora eu não falei em marcas, eu falei em ação, ok? Então, se você estiver anotando, anote aí. Existem 2 tipos de óleos corporais. Os dispersíveis e os não dispersíveis. O que isso quer dizer? Quando um creme ele é dispersível, quer dizer que na composição desse óleo tem um produto chamado tensoativo. Então, esse óleo ele pode ser usado durante o banho. Como assim? Maria Eduarda, a professora está explicando que óleo, então, não é tudo igual, correto? Correto. Óleo se mistura com água? Sim ou não? Não. Não, né? Naturalmente, óleo e água não se misturam, correto? E você sabia que tem um óleo específico, se a pessoa tem a pele muito ressecada, ela pode ser utilizada durante o banho? Você sabia disso? Não. Então, olha que interessante. É importante a gente ter essas informações, porque esse produto é vendido na farmácia. É mais comum você achar ele na farmácia. Ele é vendido como um sabonete líquido. Só que o nome dele é óleo de banho. Quer dizer que dentro desse sabonete líquido, ou seja, você tem um tensoativo é aquele produto que é capaz de ligar água a óleo. Então, esse é um óleo dispersível. Ok? Conseguiram entender? Naturalmente, água e óleo não se misturam, correto? Mas um óleo dispersível, porque dentro do componente, dentro dele tem um componente chamado tensoativo, esse óleo, inclusive, ele serve para banho. Ele é conhecido como óleo de banho, mas na verdade ele é um sabonete líquido aonde tem óleo na composição. Para a pessoa tomar banho, se higienizar e já hidratar o seu corpo. Ok?
Então, o óleo dispersível é aquele que tem até 3 tipos, ó. Existe o monofásico, bifásico e trifásico. Tem aqui, ó, são empresas diferentes que eu trouxe as informações para vocês, ó, o qual oferece. E às vezes é colocado à venda lá na farmácia, a gente não sabe se tem diferença ou não. Então, o óleo não dispersível é aquele que ele é insolúvel, não se mistura com água. Ou seja, na composição dele, pode ser óleos tanto minerais quanto vegetais. Existe também, na composição de um óleo não dispersível, estéreis, graxo líquido, silicone, álcoois graxos, existe perfume, existe corante, porém, ele não é utilizado pro banho. Ficou claro isso? Perfeito. Então, assim, até agora a professora falou do hidratante, os componentes de um hidratante, como deve ser o critério de escolha de um hidratante, como você auxilia o seu cliente na escolha desse hidratante, né? Que é de acordo com o tipo de pele dele. Pode ser manipulado quando ele, de repente, não encontrar um creme que vem de acordo com o que ele precisa, de acordo com a necessidade. Existem os óleos de 2 tipos. O óleo dispersível, que é aquele que é utilizado em água, e o óleo não dispersível. Agora eu vou falar para vocês dos esfoliantes, ou seja, o esfoliante corporal. Se você estiver aí com a apostila acompanhando, está lá na página 51. Então, o que um esfoliante corporal faz? Qual é a função dele? A função de um esfoliante corporal, eles são formulados que na composição dele tenha sementes, ou seja, pode ser casca moída, pode ser planta de casca, pode ser tanto natural, como pode ser algo sintético. Você vê que a gente assiste a TV, né, ou lá na internet mesmo, tem várias receitas de esfoliantes corporais. Cuidado com pegar com receita que de repente não tenha sido testado, né? E vai fazer no corpo e acabar se machucando. Qual que é o objetivo da utilização de um esfoliante corporal? Remover as impurezas de células mortas do corpo, deixando a pele do corpo o quê? Mais uniforme. Então, nós trocamos de pele mais que uma cobra. Então, de tempos em tempos, ali mais ou menos cerca de 120 dias, nós acabamos perdendo toda essa pele que você está vendo hoje, ela vai sendo perdida. Como? Durante o banho, durante a esfoliação também. Então, se a gente sabe que esse é o objetivo, a gente tem que entender, muito cuidado se o cliente gostar de fazer isso, esse excesso aí, né, de esfoliação, começar com formação de algo chamado folículo piloso. Essa inflamação nesse folículo pode dar onde? Pode dar em nádega, nos braços, nas pernas. Então, essas áreas assim, né, aonde é mais áspera, tudo bem, mas muito cuidado com ficar fazendo isso no rosto, não é recomendado. Aí, se você perguntar assim, professora, qual é o recomendado para o esfoliante corporal? Não deve ser usado todos os dias. Somente quem tem pele muito sensível, de 10 em 10 dias, tá? Movimentos circulares e suaves. Após a esfoliação, normalmente tem que vir um creme para hidratar. Isso que a gente falou até agora é os cuidados básicos e complementar da pele. Lembra? Lavar, tonificar, hidratar e proteger. E os complementares, quais eram? Esfoliar ou máscara facial, ok? Agora, com o corpo, tem o detalhe. A boca, conforme eu mencionei na aula anterior, não sai suor pela boca, não sai óleo pela boca, porque nós não temos glândulas na boca. Mas debaixo do bracinho, a partir do momento em que muda o clima, e mesmo no inverno tem que utilizar. Então, algumas pessoas usam desodorantes, outras usam antitranspirante. E nem sempre, às vezes, a pessoa sabe a diferença. Se eu perguntar ali, ô Larissa, você sabe a diferença entre um desodorante e um antitranspirante, se o cliente perguntar para você? Todo antitranspirante, ele é desodorante? Você sabe a diferença?
Eu acredito que é principalmente a ação dele, né? O antitranspirante, como diz o nome, é para agir para não transpirar. E o Certo. desodorante eu acho que é mais para perfumar. Então, você acha que perfume é para perfumar e antitranspirante. Mas não existe antitranspirante com cheirinho? Hein, Larissa? Não existe antitranspirante com cheirinho? Tem. Então, ele também pode ser usado como antitranspirante e desodorante? Sim, Sim. né? Mas e o desodorante? Ele tira, ele faz ficar cheiroso, mas ele inibe o cheiro de suor? Sim ou não? O que você acha? Eu acredito que não. Então, olha só. Se vocês estiverem anotando aí, vamos lá? Opa, volta aqui um pouquinho. Existem três formas de reduzir ou controlar o odor. Reduzir ou eliminar as secreções, como? Impedindo o crescimento bacteriano, como, ou seja, com antitranspirante. E fixar odores corporais. Então, o que quer dizer? Desodorante não é antitranspirante. Desodorante é cheiro. É só para ficar cheirosinho. Agora, o antitranspirante, ele pode deixar você cheirosinho. Só que na composição dele, tem ingredientes que vai evitar você transpirar. Vai evitar você fazer o quê? Sair suor. Então, às vezes o cliente chega lá e ele não sabe a diferença. Se ele perguntar, você vai dizer isso. Desodorante é para cheiro. Antitranspirante é para transpiração. É para evitar o odor da transpiração. Mas ele também pode ser com cheiro. E existem antitranspirantes de várias formas, né? Creme, pomada, rolon. E existe para aquelas pessoas que não gostam, um antitranspirante sem cheiro. Bom, até agora nós falávamos lá, ó, página 51. Então, a finalidade ali, né, dessas duas categorias, ou do antitranspirante ou desodorante, ambos podem fornecer cheiros. Só que um é só cheiro e o outro cheiro e inibição da bactéria, do suor ali excessivo, tá? Lembrando bem, tem algumas pessoas que algumas doenças faz com que até o cheiro, ó, pra você ter uma ideia do que é, né? Muda. Por quê? Quem fuma, aonde que é eliminado o cigarro? Ele também é eliminado na pele. Então, o cheiro da pele é diferente. Algumas doenças, aonde o cliente entra em acidose, os ácidos são liberados no suor. Tá? Então, é bom esclarecer ali, né, para o teu cliente, se ele tiver alguma dúvida. Então, essa é a diferença do desodorante com antitranspirante. Agora, cuidados com as mãos, página 52. O envelhecimento das mãos é dois processos. Primeiro, a gente vai perder primeiro a textura e depois o quê? O volume. A tendência, na medida que a gente vai envelhecendo, é a pele ficar o quê? Mais fina e delicada. Então, tanto o excesso de calor como o excesso de frio faz com que esse envelhecimento cutâneo envolva esse processo dessa mudança da textura e da perca de volume. Então, tem que ter cuidado com a mão? Sim. Por quê? Mão atrofia, mão também dá ruga, mão também começa a aparecer pigmentos, ou seja, manchinhas. Essa perca ali da massa muscular, essa diminuição do colágeno, da fibra ali da mão, tem coisas que são inevitáveis, né? O envelhecimento natural do nosso corpo. Só que dá para envelhecer de uma forma bonita. Como? Se cuidando. Todas essas alterações que a professora falou até agora, é visível ali, né? Os vasos, tendões, a fragilidade, a flacidez. É natural do envelhecimento, tanto do homem quanto da mulher. O que muda bastante, nós vamos falar isso quando a gente é falando de produtos para o homem, é que a mulher perde mais rápido o colágeno e o homem não. O homem forma mais. Então, essa perca de volume, de massa muscular, diminuição de colágeno, de fibras, existem alguns fatores que agravam esse ressecamento na mão. Então, quais são esses fatores? A menor quantidade de glândula sebácea, ou seja, de sebo. Não é todo mundo que
que tem pele oleosa. Tem pessoas que têm a pele mais seca, tem uma pele menos oleosa. Lavagem, pessoa que fica ali lavando a mão, a tendência é a pele ficar mais ressecada. Existe ainda produtos de limpeza. Produtos de limpeza, eles costumam agredir a nossa pele. E exposição solar em geral, ela não faz bem, né? O sol ele é recomendado das 8 horas da manhã até as 10. Ah, pode ser às 7h30 da manhã? Pode. Às vezes aqui em Rio Preto, 7h30 da manhã, já está tinindo, o sol está estralando, já pode? Pode, é 10, 15 minutinhos de frente, 15 minutinhos de costas, já vai perfeito. Mas não só para a pele, mas para os nossos ossos também, tá? Então, pensando nisso ali, pessoas que têm trabalhos manuais, a parte da alimentação também pode contribuir com que a pele fica desidratada, o surgimento de rugas em geral. Mas e aquela pessoa que cuida da pele, tem os cuidados específicos na pele? Aplicar hidratante com filtro solar ajuda a prevenir envelhecimento. Devolver a maciez que é perdida na medida que a gente vai envelhecendo, vai perdendo a maciez da pele. A esfoliação diária, de acordo com a recomendação que eu falei, não é recomendado ali diariamente. A mão é a única parte do corpo que, se houver ali uma esfoliação constante, não é tão prejudicial. O corpo não é recomendado, é a cada 10 dias, tá? Agora, a mão não tem problema, ok? É até bom para tirar toda a sujidade. E ainda, o que tem que conter dentro de um produto de cuidados para as mãos? Vitamina A e vitamina E. A vitamina A e a vitamina E são duas vitaminas que ajudam no quê? No rejuvenescimento, no aumento dessa produção de colágeno que a gente vai perdendo na medida que a gente vai envelhecendo. Então, produtos cremes que tenham vitamina A e vitamina E, eles ajudam a combater os radicais livres, que vêm da poluição, da nossa má alimentação, às vezes até da falta de dormir, que não é da forma adequada. Então, o que é primordial para manter ali a pele das mãos bonitas por muito mais tempo? Utilizar produtos que tem a vitamina A, vitamina E e que ajuda ali na produção do colágeno, ok? Vamos continuar aqui, então. Se eu falei dos cuidados com as mãos, principalmente pessoas que passam muito tempo ali com luva, né? Agora, vamos falar um pouquinho do cuidado com os pés. Assim como lá, né, eu mencionei da axila, que é importante utilizar o antitranspirante, no meio dos nossos pés também tem o tal do mau odor, que é o tal do chulé. Então, é desconfortável, às vezes a pessoa tirar o sapato perto de alguém, aquele cheirinho desagradável, e é lá na farmácia, onde se encontra o pó, o talco. Muito cuidado com pessoas que têm nem sempre problemas no pé, quer dizer que é chulé, viu? Às vezes a pessoa tem problema no pé causado pelo desconforto, usa sapato de forma o qual machuca ali, né? Cortar a unha muito curta, principalmente se tiver problema com diabetes, é importante não ficar cortando unha muito curtinha. E a busca ali dessa beleza, dessa higiene, né? Porque também unhas cortadas, tanto da mão quanto dos pés, implica não só na beleza, tem que estar bonito, mas tem que estar saudável, eu sempre falo isso. E esses problemas com os pés, esse desconforto, existe uma doença chamada hiperqueratose. Esse hiperqueratose é o quê? É um espessamento que causa ali, faz com que a planta dos pés ficam grossas. Falta hidratação, fica grosso e começa a fazer o quê? Rachar. Ou seja, há um aumento anormal de queratina nessa região. Aí, falta de queratina e ainda vem o quê? É como se a pele entrasse numa desidratação, racha, fica na carne viva. Ela pode ser causada, anota aí, uma coisa interessante. A pessoa nem sempre porque racha os pés dela, porque ela está envelhecendo. Às vezes ela tem esse problema de hiperqueratose. Esse aumento ali excessivo dessa queratina e ainda, às vezes no organismo da pessoa está com deficiência de produção de vitamina A. A deficiência da produção de vitamina A pode causar isso, tá?
Às vezes, tendo um acompanhamento ali com o dermatologista, ele vai estar encaminhando a utilização de um creme adequado para cicatrizar, para poder fazer, não usar lixa. Porque, um exemplo, nós vamos falar do cuidado com as unhas, né? Onde eu vou explicar ali no pé, é importante não ficar fazendo o quê? Lixando. Quanto mais lixa, mais o corpo entende que ele tem que produzir mais. Por isso que aumenta aqui essa produção de queratina nessa região, deixando a pessoa com o pé parecendo, como diz popularmente, parecendo um casco, né? Fica muito duro. E o ruim é quando esse casco se rompe, causando ferida. Isso é a hiperqueratose, tá? A bromidrose é quando há um suor excessivo. Tem pessoas que ela pode usar o antitranspirante que ela quiser. Vai formar igual uma pizza debaixo do braço ali. Então, essa sudorese é o nome que se usa para o suor, tá? É um termo técnico. Essa sudorese corporal, ela vem acompanhada ali de um cheirinho que não é agradável. Então, não é grave, mas é desagradável. E existe cirurgia para isso, tá? Então, se o cliente tiver e não saber como lidar, tem cirurgia, tem acompanhamento profissional. Cuidado com os pés, ainda falando com os calos, muito cuidado com o calo. Se tem aquele idoso ali que tem diabetes, tem uma série de problemas de saúde, esses calos, essas afecções que são surgidas, têm que ser tratadas todos com muito carinho. Porque vai ali, deixa inflamar, deixa infeccionar, começa a necrosar, de repente tem que até amputar o dedo. Então, é um assunto que parece que não é, mas é muito sério, tá? Em outro momento a gente volta a falar sobre isso. Cuidado, o que é importante? Cotovelos e joelhos. Então, dicas, já que eu falei do pé até agora, para auxiliar numa boa manutenção da pele saudável. Evitar muito tempo com o sapato fechado, se for possível, porque às vezes a pessoa trabalha, não tem como. Mas, se você precisar, sapato de couro é um sapato mais recomendado, tá? Para evitar, porque o couro ele é mais macio. Meias de algodão, evitar meias sintéticas, tá? Usou o sapato, somente o tênis, o que é importante ali? Se você já sabe que não tem como evitar o sapato fechado. Então, se vai usar, se você puder escolher usar o de couro, melhor. Não tem como, professora. Vai usar meia de algodão? Acabou de tomar banho, seca bem dentre os dedos. Por quê? Porque ali fica excesso de umidade, pode dar frieira. Vem um bichinho ali, olha, faz um estrago danado. Tênis, viu que tá com um cheirinho que não tá legal? Lava o tênis, deixa ele secar bem. Depois que secou bem, aí sim, né? Guarda ele, não guardar ele com chulezinho. Limpou no meio dos pés sempre com frequência, com certeza é importante. Não vou nem falar sobre o uso do talco, com certeza. Como eu comentei, evitar lixar os pés e sim esfoliar. Esfoliar é uma coisa, lixar é outra, tá? E existem vários produtos lá na farmácia que eles são recomendados para lixar, ou seja, para retirar a pele morta, ok? Não ficar arrancando a parte da queratina. E após realizar, então, essa esfoliação, na sequência, fazer uma hidratação. Faz ali à noite, né? Põe no pezinho ali, vai dormir, se quer colocar com meia, ajuda muito enquanto você dorme, hidrata o pé. Mas muito cuidado, viu? O excesso de creme pode levantar à noite, escorregar o pé. Então, uma atenção especial. Celulite e estria. Agora, uma atenção que eu comentei com vocês antes de iniciar a nossa gravação, vou colocar lá no grupo. Relembrando, a professora quer que vocês façam um trabalho. Esse trabalho é o quê? Eu quero que vocês mencionem o que é estria e o que é celulite. Qual que é a diferença ali, né? A estria tem graus? Celulite? Então, a celulite tem grau. Qual que é o tratamento para celulite? Ou celulite é tudo igual? É só estético? Ou não? É uma questão de saúde? É isso que é o objetivo. Então, se precisar utilizar a apostila, tem algumas informações que tem em sua apostila. E tem ali o tratamento da celulite, o tratamento da estria. Quero que vocês façam esse trabalho e deixem registrado no caderno. No início da próxima aula, a professora vai voltar a falar sobre isso. Então, celulite, os tipos de celulite, o tratamento. Estria, os tipos de estria e quais os tratamentos que são utilizados. Próxima aula a gente dá continuidade falando sobre isso.
Então, hoje a gente falou um pouquinho de cuidado com o corpo, né? Quais são os produtos que é vendido na farmácia, os quais são utilizados para cuidados com o corpo. Próxima aula, nós vamos dar continuidade no que nós falávamos agora, que é o cuidado com as unhas. Quais são os cuidados? O que a gente pode fazer? O que é melhor? É acetona? É o removedor? Quem esmalta a unha sempre é mais saudável ou não é? É o que a gente vai falar na próxima aula, ok? Então, para aqueles que estão determinados a voar, não ter asas é um